Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Então o tema de conversa hoje é over 1,5, mercado de over 1,5 ou mercado para mais 2 golos a tempo inteiro. E o que é que eu vou fazer? Vou estudar as ligas principais para este tipo de mercado. Vamos também abordar qual é a natureza dos golos, como é que eles se distribuem. Vamos também escolher os jogos então, depois do estudo das ligas e perceber como é que os golos aparecem. E no fim, claro, falo de um bocadinho de gestão de banco ou gestão desta estratégia. Por isso, fiquem aí e se gostarem, façam like, subscrevam, partilhem com os vossos amigos e pronto. Obrigado pelo vosso apoio e até já. Então vamos lá começar esta análise do over 1,5 a tempo inteiro. E para começarmos esta análise, convém vermos alguns dados, algumas estatísticas. E para isso, né, aproveitei e fui aqui à Soccer Stats. Na Soccer Stats, se repararem, tem aqui aqui em cima as ligas e dá assim as estatísticas genéricas das ligas que estão a decorrer, as que já acabaram, enfim. É uma estatística muito simples, mas dá uma ideia de como é que as ligas são caracterizadas em termos de over 1,5, 2,5, 3,5, número de gols, se é uma liga que tem mais gols ou não, o mercado de probabilidades, a média, como é que as equipas de casa ganham, enfim. E com isto, eu fiz este pequeno estudo, retirei 3 ligas. Porquê estas 3 ligas? Para já, porque são ligas que já estão a decorrer há um certo tempo e têm algumas jornadas. Quando, por exemplo, se pegasse numa liga inglesa, teria alguma dificuldade em confiar nas estatísticas, porque a amostra é muito pequena. Por isso, tendo em conta que já se jogou estes jogos todos, já estão quase a acabar as ligas, entre aspas, eram mais fiáveis de utilizar as estatísticas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, são ligas, têm golos, a do Japão é mais para under, é normal. A China tem dado muitos golos este ano e a Coreia do Sul também. Isto são estatísticas genéricas, isto é a média de golos por jogo da liga em si. A equipa da casa marca sempre mais golos que a equipa fora de casa. Vejam que na Coreia é muito parecido, as equipas de fora de casa também marcam muitos golos, comparativa às da casa. O fator casa, pelos vistos, não se faz sentir tanto. Isto vê-se aqui por isto, né? 37% e 36%, o que é ótimo. Qualquer equipa parece que pode ganhar. Já a liga japonesa tem menos golos. Não é uma liga ideal para over 1,5. Neste caso particular utilizei e já vamos ver porquê. E a China, muitos overs 1,5, o que é ótimo. Sendo uma liga para over 1,5 é do melhor. Claro que nem sempre nos vão oferecer odds boas pré-live. Né? Isto é uma estratégia para utilizar em live. Mas se eu utilizasse em pré-live, o que é que eu ia precisar? Eu ia precisar... estas seriam, diria eu, as odds mínimas para eu aceitar como punter um over 1,5 pré-live. E vejam que no Japão, um over 1,5 a 1,45, que corresponde a esta probabilidade, não oferecem normalmente. Não se encontra um over 1,5 1,45 no Japão. Por isso, não é difícil de encontrar estas odds pré-live. Já a China, 1,22 talvez se encontre. 1,22 eles costumam estar se calhar entre 1,10 e 1,25. Esta talvez se encontre. Coreia do Sul, não sei se encontram também a 1,30 estas odds, mas já vamos ver isto por acaso. Mas eu peguei nestas 3 ligas porque eu fiz estes 3 jogos, por acaso correram os 3 bem, utilizando este tipo de estratégias. Pronto, já vimos as características da liga, é importante ver se são ligas para golos, o que é ótimo. E agora vamos então ver qual é a natureza dos golos. Não sei se têm esta noção, mas quero passar esta noção para vocês. Isto é uma amostra deste mês de alguns jogos que eu fiz só este mês, é só um mês. Tem cerca mais ou menos 500 jogos. E isto é a distribuição do primeiro, do segundo e do terceiro golo. E esta distribuição repete-se. É mais ou menos isto todos os meses. Não, e é mais ou menos isto todos os anos, enfim, é o normal. A gente sabe que historicamente um jogo tem 2.5 golos, né? Sendo que há ligas em que esta média é mais baixa e há mídias em que esta média pode subir, pronto. Mas o primeiro golo em si, isto é um
uma box plot ou uma caixa de bigodes, como quiserem chamar. Enfim, uh, eu já falei sobre isto, depois vejo umas vídeos estatísticas, já abordei isto, mas a ideia é muito simples. O primeiro gol, em média, por exemplo, este mês apareceu-me aos 37 minutos. Está aqui. Mas a ocorrência do primeiro gol é entre aqui os 14 e os 57 minutos. Ou seja, pode ocorrer na primeira parte, sem dúvida, mas também pode ocorrer na segunda parte, em média, né? Sendo que é esperado que ali por volta dos 30 minutos dê o primeiro golo. Primeiro ponto, logo aqui. Se a distribuição do primeiro golo é aqui entre os 14 e os 57, vejam que se quisermos uma estratégia para apanhar golos, não faz muito sentido entrar à cabeça, ou seja, não faz muito sentido entrar pré-live para golos, porque a ocorrência do primeiro golo não é logo nos primeiros 15 minutos. E a gente já sabe isso normalmente, né? A gente sabe que os primeiros 15 minutos no futebol tipicamente é onde ocorrem menos golos. Porquê? As equipas ainda se estão a encaixar, entraram no jogo, enfim, claro que há golos no início de cada jogo, mas tipicamente em média não ocorrem nos primeiros 15 minutos. Por isso, no mínimo, se quisesse entrar para golos, eu espero sempre os primeiros 15 minutos para analisar o jogo, não é? Eu acho que isto faz sentido, não é preciso inventar muito. Mas, primeiro ponto, o primeiro gol aparece ali por volta dos 30 e tal minutos. Tudo bem, ótimo. O segundo gol, a análise é semelhante, também em média aparece já na segunda parte, ali por volta dos 55 minutos. E o terceiro golo ali por volta dos 66 minutos. Ou seja, em média, novamente, existe um golo na primeira parte e diríamos que existe 2 golos na segunda parte. Isto em média é muito genérico, atenção pessoal. Mas isto é só para mostrar que é mais provável golos na segunda parte do que na primeira, correto? Acho que aqui ninguém tem essas dúvidas. Todos têm essa sensibilidade que normalmente os golos ocorrem mais na segunda parte do que na primeira parte. Até aqui acho que toda a gente compreendeu. Ótimo. Já agora, como é que estes gráficos se interpretam? Por exemplo, até esta primeira linha são 25% dos jogos. Depois de 25 até 50, de 50 até 75% e 5% até aos 100% dos jogos. Enfim, isto é só um à parte. Mas fiquem com esta noção que o primeiro gol normalmente acontece ali por volta dos 30 e tal minutos. Depois, o segundo gol ali por volta dos 55 e o terceiro gol à volta dos 66. Isto é uma amostra, no entanto, pequena. São 500 jogos, mais ou menos, e foi só este mês. E tem jogos de várias ligas. Mas a distribuição de gols é mais ou menos assim. Um na primeira parte e 2 na segunda. Se não tinham essa noção, ficam com essa noção. Agora, os jogos. Os jogos que eu vi foram estes. E agora, deixem-me lá mostrar isto com mais pormenor. Era um jogo da China. Foi aquelas ligas que eu estudei, não é? Jogo da Coreia do Sul e jogo do Japão. Vejam que ao intervalo aqui o Yantai estava a perder 1-0, depois deu 3 gols na segunda parte. O Daegu estava 0-0 e deu 2 gols na segunda parte. E o Sangan não deu gols na primeira parte e deu 3 gols na segunda. Porquê é que eu escolhi estes jogos? E qual foi o mercado? O mercado que eu escolhi para já foi over 1,5 na segunda parte. Não foi over 1,5, ou seja, entrei para 2 golos na segunda parte. Não foi over 1,5 porque, por exemplo, aqui o Antei já estava a ganhar 1-0, teve que ser over 2,5. Mas a ideia era apanhar 2 golos na segunda parte. E porquê que eu prefiro na segunda parte? Para já, as odds são melhores, são odds com quais eu já estou mais ou menos habituado a trabalhar, e o prémio destas odds de mais 2 golos na segunda parte, tipicamente é ali muito próximo de 2. Que é uma odd que normalmente as pessoas gostam de referência, até mesmo punters profissionais, quando estão a trabalhar no mercado de probabilidades, utilizam a odd 2 como referência, a linha de 2, né? E fazem handicap 0, handicap menos 25, mais 0,25, enfim. É uma referência e pronto. E achei interessante over 1,5 na segunda parte, pelo menos é como eu gosto. No entanto, ao apostar em 2 golos na segunda parte, posso estar a perder o primeiro gol que acontece na primeira parte, correto? Como vimos há bocado na distribuição de golos. Mas neste caso, tudo indicava que poderia dar mais golos. E porquê é que eu digo isto? Para já o Yantai sofreu um golo, mas
estava a procurar o gol na mesma e depois também fui ver umas estatísticas, já vos mostro, e, e tudo indicava que poderia dar mais gols. O Daegu é a mesma coisa, vejam que impressionante como não deu um gol na primeira parte, houve muitos remates à baliza, houve de ambas as equipas, mas no entanto acabou 0-0. Jogo com uma grande tendência também para dar um gol. E aqui o Sangan, apesar de não ter entrado muito bem no jogo, no final da primeira parte até pressionou um pouco, mas não criou oportunidades. E aqui o Gamba é que estava melhor na primeira parte, mas depois na segunda parte acabou por perder 3-0. O Japão vimos que era a liga que tinha menos tendência para golos, como vimos aqui, não é? 69, mas as outras tinham uma grande tendência para over 1,5. E na China, aliás, a tendência para over 2,5, que era neste caso o que eu ia precisar, destas três era a maior. Mas não foi só isto que me chamou a atenção. Foi também depois as estatísticas deles, não é? Vejam que, diminuir isto um bocadinho, qualquer um dos jogos, por exemplo, o Gamba Osaka, eu peguei aqui o total over 1,5, teve sempre golos nos últimos 5 jogos. Vejam que a média de golos por jogo era de 2.5 e o Sangan era de 2, ou seja, potencialmente o jogo estava 0-0 ao intervalo, havia uma boa probabilidade, e as equipas que tinham criado perigo, havia uma boa probabilidade de dar golos na segunda parte. Daegu é a mesma história, médias elevadas, 2.6 e 3.3, muito maior do que o jogo do Japão, ainda não tinha assistido gols e as equipas tinham criado muitas oportunidades. Por isso aqui, novamente, parecia-me um jogo muito interessante para 2 gols na segunda parte. E o Antai, o Ebay, o Yantai estava a perder, estava a pressionar e as médias também são muito elevadas. Vejam que também 3.3 gols por jogo, 3.1, isto é a média genérica, eu fiz a média total, ou seja, dos últimos 5 jogos. Poderão haver outras abordagens, mas neste caso juntei a informação estatística que tinha com a informação que o jogo me revelou, que era as equipas estavam a criar perigo e havia uma grande probabilidade de existirem mais golos. Neste caso eu ia precisar de 2, mas estava dentro da gama média de ocorrência de golos. Tendo em conta que aqui não tinha ocorrido golos na primeira parte nestes 2 jogos e tinham existido oportunidades, havia uma grande probabilidade de ocorrer golos. Outra coisa importante, normalmente, isto é da minha experiência, quando eu noto que as equipas no final da primeira parte entram, quase que marcam, ou existem boas oportunidades, às vezes, acontece muitas vezes que ocorre um gol cedo na segunda parte. Eu não perguntei porquê, mas eu vejo isto muitas vezes. Por isso, às vezes, esta entrada no over 1,5, over 2, para mais 2 golos na segunda parte, às vezes é muito interessante porque apanha-se golos cedo na segunda parte. Aconteceu no caso do Sangan, aqui o Daegu, que era o que parecia mais propício a golos, ainda demorou bastante, apesar que eu vi o jogo e eles criaram aqui grandes oportunidades. Esta primeira aqui podia ter sido gol, foi uma boa defesa, mas pronto, não deu gol logo ao início, mas deu no fim. Mas o meu mercado foi esse, realmente foi o de over 1,5 na segunda parte, ou over, neste caso era over 2,5 aqui no Yantai. Porque estatísticas criaram oportunidade e as odds eram boas, né? E foi isso que eu fiz. Estão aqui os meus resultados. Basicamente, a Coreia e a China, o Daegu, over 1,5, over 1,5, este estava 0,1, o tempo de entrada foi aos 45, primeiro golo 80, estes tardaram, este ocorreu ali cedo, estes também ocorreram padrões normais, e estes foram os resultados finais. A stake normalmente é 2,5, as odds que eu tinha eram 1,97, 2,21, porque que a do Japão era maior? Lá está sempre ligado com as tendências das ligas, né? Como a liga é um bocadinho mais para under, aliás, pode-se ver pelo 2,5, 47%, é normal que os overs paguem mais no Japão do que noutras ligas. E a China, 1,90. E com isto, tive um lucro de 7,5% da banca, não é? Com estas takes. Por acaso fiz 3 entradas e ganhei as 3. Pronto, estão aqui, não é? Está aqui o print para verem que eu fiz as entradas. E pronto, fiz esta entrada ao intervalo e apanhei os golos. É um mercado simples, não é? Penso que não há dificuldades. E quero-vos mostrar também outra coisa. Este mercado também dá para fazer do ponto de vista punter sem ser em live.
deixem-me mostrar aqui, olha, por exemplo, já agora, que tipo de jogos é que eram? O Dagon, podem ver que não era um jogo de grande favorita, as odds eram equilibradas em termos médios, ou seja, era um jogo competitivo, qualquer uma das equipas podia ganhar, pelas odds que aqui revelam, estão a ver. Os overs, over-under, o 2,5, isto é a segunda barra, o 2,5, 1,67, aqui estavam à espera de gols, era um jogo que estavam à espera de gols e ainda não tinha dado, o que é bom. Outro mercado, aquele mercado que eu estava a dizer que é semelhante àquele que eu utilizei, mas em live, é este, ou seja, era over 1,5 na segunda parte. Aqui, de uma perspectiva punter, era 1,85 este mercado. Eu apanhei a 1,90, né? A 1,90 e tal. Ou seja, apanhei ligeiramente superior, mas a odd era mais ou menos a mesma. Ou seja, este mercado também o podem utilizar numa perspectiva punter simples, sem ver o jogo. Claro que é mais difícil tomarem a decisão, não é? Porque não sabem o que vai acontecer na primeira parte, nem na segunda parte. E pronto, é mesmo punter puro, não é? Mas podem utilizar este mercado. Eu quis mostrar que não peguei em jogos também de grandes favoritos, eram jogos normais. O Sangan, podem ver que também era outro jogo equilibrado, havia mais favoritismo para a equipa da casa e eles acabaram por ganhar. A odd acima de 3 para a odd visitante, tudo bem. O over, o 2,5 como referência, quanto é que era? A partida era um jogo para under, faz sentido, né? A gente já viu que o Japão é uma tendência de liga para under, por isso é que é normal que os overs estejam mais altos que o under, a não ser que seja um super favorito. Mas novamente, aquele mercado de over 1,5 também se podia encontrar aqui a 2,15, eu encontrei um bocadinho maior. Já agora, em caso às vezes é que isto existe, no XBet normalmente existe, apesar de não estar a aparecer aqui, mas aparece também, este mercado existe na Bet365, sei que muitos brasileiros utilizam a 365 e noutras casas, né, que em Portugal não temos acesso a essas casas, mas muitas casas de aposta oferecem este mercado. E já agora o outro jogo, o Yantai, como podem ver, também era um jogo equilibrado ou desequilibradas. Logo aqui à partida os overs estão um bocadinho mais altos que o habitual, o que é ótimo. O over-under aqui, o 2,5, podem ver que era um jogo que tendência para golos, já tinha dado um, mas o 2,5 pré-live era 1,53, normalmente era um jogo para golos. E aquele mercado over 1,5 na segunda parte estava a 1,73, eu apanhei uma odd maior. Né? Ou seja, em qualquer um dos jogos este mercado existe em pré-live, mas aliás, no da over no meio na segunda parte, mas em live apanha só ligeiramente melhores. Mas no entanto, conseguem arranjar facilmente uma odd ali à volta de um 70, um 80, o que não deixa de ser uma perspectiva bastante interessante para este tipo de mercado. Pronto, já viram. Então, o que é que eu gosto? É este over no e-mail, é como eu gosto de abordar para este tipo, numa perspectiva punta. De vez em quando faço isto, quando vejo que pode ocorrer um golo muito cedo na segunda parte, então para estar no mercado e por ter confiança que pode dar os golos, e como já oferece uma odd 2 mais ou menos, seja se perder um, mas o outro compensa, enfim, para mim acaba por ser interessante. Este crescimento que eu tive, não é, dos 7,5%, eu depois fiz aqui uma pequena simulação. Não é? Esta simulação tem muito que se liga. Para já, isto é o que normalmente vendem, não é? Ou seja, temos uma banca, eu como falei em bancas pequenas, pus uma banca de 100 euros. Mas podia ser uma banca maior, depois em termos de porcentagem, não interessa. Mas vocês não precisam de ganhar sempre. Mas normalmente o que vos vendem com as estratégias é esta história de juros compostos e é como se ganhassem todos os dias. Então, se ganhassem todos os dias, ao final do mês, não é? E se ganhassem sempre este 7,7%, que foi o que me deu, não é? Face à banca, sim, realmente, se for em termos compostos, ou seja, em cada dia ganham 7,7% da banca que têm no início do dia, claro que ao final do mês, já ganharam aqui 8 bancas, o que é ótimo, não é? Se for em termos de stake normal, ou seja, é sempre 7,7% todos os dias da banca inicial, ou seja, ganham por 100 euros ganham 7,7, tem um crescimento diário de 7,5 euros, não é? Todos os dias, ao final de 30 dias, também ganham duas bancas, mais ou menos. Isto é o que vos vendem, não é? Mas isto não é a realidade. A realidade é que a gente não vai ganhar sempre, já para não falar que eu aqui estou a usar
um cenário extremo, ou seja, ou ganhas 3 ou percas 3. Não há, não há intermédio. Então vamos para um cenário mais realista. O que é que vocês podem ganhar com este tipo de estratégias, que é o mais importante, não é? E com este tipo de estratégia eu vou imaginar que tem uma taxa de acerto de 60%. Eu acho que é aceitável para este tipo de estratégias. Não vou ganhar sempre, mas também não vou perder sempre. E neste cenário extremo, ou seja, ou ganho os 7,5 ou perco os 7,5, é isto que acontece. Eu utilizei esta função random só para criar uma probabilidade. Depois, se der abaixo dos 60% eu ganho, se der acima eu perco. Ou seja, a gama que eu perco é mais pequenina do que a gama onde eu ganho. Depois aparece um win ou loss e depois isto faz as continhas. Mas pronto, se eu realizar esta simulação, não é? Depois até carrego aqui no F9, ele vai-me dando valores. Este é o cenário que vos vendem. Mas na realidade, independentemente de tudo, é que é esperado que vocês, no final da banca, a vossa banca cresça, não é? Mesmo que tenham dias em que perdem, há outros que vão ganhar, mas se a vossa taxa de acerto for de 60%, a vossa banca vai crescer. É inevitável, tá bom? E é este o cenário que eu tenho aqui. Por exemplo, este cenário foi um cenário pessimista. Correu mal, não é? Este cenário, apesar de termos uma taxa de acerto de 60%, no longo prazo, neste mês correu muito mal e houve muitos dias em que perdemos. E isto pode acontecer, faz parte da simulação, não é? Mas claro, em média, a minha taxa de acerto, olha, aqui é 67. Sempre que a taxa de acerto for superior àquilo que vocês estimavam, a vossa banca vai crescer mais, não é? Como é óbvio. Se aqui 73%, aqui é ótimo, né? Aqui já ganham uma banca e meia, praticamente. Claro que devem, podem ter estes valores como referência, a imaginarem, se eu ganhasse tudo era isto que eu tinha, era ótimo. Mas a verdade, vocês têm que abraçar que não vão ganhar sempre. Por isso é que eu foco-me sempre. Vejam a vossa taxa de acerto, vejam o vosso rácio de ganhos-perdas. É muito importante para poderem avaliar se estão a trabalhar com uma estratégia com valor esperado positivo. Mas neste caso, vocês estão a ver que aqui corria mal, aqui corria bem, enfim. Era só para vos mostrar que isto tem um valor esperado positivo. Já agora, no meu vídeo de gestão, não é, de banca, vou pegar nesta tabela. Para quem viu já sabe esta tabela. Isto é o payoff, ou seja, o rácio de ganhos e perdas de 1 para 1, que é onde a gente está. A gente vai trabalhar com as à volta de 2 e neste caso entraríamos ao intervalo, ou se for numa perspectiva punter, também existe aquele mercado de 2 gols na segunda parte. Mas isso requer, aí só podem usar mesmo uma análise estatística, não podem usar a análise de jogo, né? Sempre que possam, utilizem a análise de jogo. Mas neste tipo de estratégias, como eu estava a dizer, se tiverem uma taxa de acerto e tiverem odds médias 2, claro, o valor esperado é nulo, não é? Nem é positivo nem é negativo. Não é? Ganham e perdem 50%, com modo 2 é. Mas por cada incremento, né, sempre que conseguirem aumentar a vossa taxa de acerto, já estão a trabalhar numa zona onde vão ter lucros, não é para aí. Se conseguirem chegar a uma taxa de acerto quase igual à da liga, é ótimo. Né? Aí, se conseguirem ter uma taxa de acerto e estarem aqui no verde, estão a trabalhar com um valor esperado muito bom. Já agora, vamos fazer uma simulação, mas antes disso, vocês podem usar esta estratégia também com punter em gamas mais baixas. Aquela história que eu vos falei de, como sabem que o primeiro gol é ali à volta dos 30 minutos, vocês podem entrar à volta dos 30 minutos. Se calhar o over 1,5 já o encontram a 1,50. Ou seja, neste caso estariam a trabalhar com uma gama de um payoff de 50%, de 0,5. E vocês podem ter lucro com odds de 1,50, 1,60. Agora, a vossa taxa de acerto tem de aumentar para estarem numa zona de segurança. Vejam, com odds de 1,50 já tem que trabalhar no mínimo com uma taxa de acerto de 68%. Eu falei disto, né? Vocês podem trabalhar, não há problema. Agora, acho mais interessante trabalhar na gama de 2, é só isso. Especialmente se vir que o jogo devia ter dado gols e não deu, e o jogo está aberto, então esta entrada ao intervalo para mim faz sentido. E já para não falar que, enquanto que com odds de 1,50, se eu perder uma, preciso de dois greens para recuperar esse red, uma odd de 1,50 qualquer green, uma odd de 2, desculpem, qualquer green paga a perda. Pronto,
Basicamente é por isso. Em termos mentais, não custa tanto os reds. Porque tenho tanto trabalho a 1,50 para ter 2 greens e depois se perco com um red limpo 2 greens. Não, é difícil, mas pronto. Isto é numa perspectiva ponteira, como é óbvio. Mas é perfeitamente aceitável. Uh, Pronto, aqui está. O que é que eu quero fazer mais? É a simulação. Então, lembra-se este simulador. Vejam que eu peguei na banca de 100, a mesma taxa de acerto de 60%. Número de trades 100. É mais ou menos por mês quanto seria se fizéssemos 3 trades por dia. Ao final do mês daria 90. Eu pus 100 só para arredondar. Isto são 20 simulações, ou seja, são 20 cenários. Por trade, ou seja, por cada aposta era 2,5%, enquanto que no Excel eu fiz por dia e por isso dava aqueles 7,5%, aqui faço por trade. E vamos fazer esta simulação. O que é que isto está? Se eu simular, vocês podem ver em termos médios, a vossa banca vai crescer, não é? Não há dúvidas, não é? Se fosse 50%, pronto, o valor esperado é nulo. O expectation é zero, não é? Claro que se a vossa taxa de acerto aumentar, a vossa banca vai crescer, independentemente de tudo. Claro que podem ter cenários em que as coisas podem não correr bem, como é óbvio, mas em média o valor esperado é sempre positivo para este tipo de estratégia. Agora, têm que escolher bem os jogos, né, para ter uma taxa de acerto de 60%. Eu penso que não é difícil. Até mesmo, lá está, se tiverem 55%, vocês também vão ter lucros. Ou seja, quer dizer que a vossa vantagem no mercado é de 5%. Vocês não vão ganhar sempre. Mas como as odds são mais ou menos de 2, né, em termos médios, a vossa banca vai crescer. Por isso não se preocupem. Têm que escolher bem os jogos e conseguem ter esta taxa de acerto e a vossa banca vai crescer sem se preocuparem muito. Pronto, malta. Eu acho que é tudo. Isto é como eu gosto de abordar aqui o over 1,5. Vejam se há jogos que estão muito animados, que ainda a expectativa de gols era, se calhar, era grande e ainda não deu golos e os jogos realmente revelam que vai dar golos, podem utilizar estratégias deste género, over 1,5 na segunda parte e pronto, neste caso correu bem, não é? Porque acertei as 3, mas podia ter falhado um. Se falhasse um, pronto, em princípio um dos outros greens pagava ao red. Eu peguei neste exemplo, como é óbvio, fica bem no vídeo, né? Porque ganhei as 3. Não, aconteceu, não é? Podia ter dado red, não há problema, estou farto de ter reds. Mas ainda bem que correram todos bem e não é assim tão difícil. Eu acho que não é assim tão difícil. Por isso não tenham receio, até porque já vimos com esta natureza toda dos golos, né? Existe uma grande tendência de golos na segunda parte, 2 golos e 1 na primeira. Às vezes não dá na primeira, depois dá na segunda. Pronto. Malta, é tudo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, façam like, partilhem com os vossos amigos e obrigado pelo vosso apoio. E pronto, alguma coisa entre em contato comigo. Um grande abraço, sim.